Bom dia, amados e amadas do Senhor. O nosso estudo do livro de Salmos hoje é o capítulo 101, em que o título é Davi promete a Deus andar perante ele com sinceridade e opor-se aos ímpios. Então, esse salmo de Davi é um salmo de Davi, né? Em que ele diz assim: Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau, aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Então, esse salmo, ele nos ensina assim: a misericórdia e o juízo, né? Este salmo retrata o tipo de pessoa que deve ser, né, o rei de Israel, se ele deseja reinar segundo a vontade de Deus. A conduta expressa neste salmo aplica-se também aos dirigentes da Igreja de Deus, né? Então, assim, os que estão ali na frente, esses aí, amados, são uma das referências para nós que traz a palavra de Deus. Então, assim, tem que eles, como nós também, é o que Deus quer da gente, trazer, né, dentro de si a verdade, e levar a palavra de Deus, porque o que Deus quer da gente, amado, é misericórdia e juízo. Deus quer que nós venhamos a andar retamente diante dele e de todos que estão à nossa volta. Então, assim, também aqui diz uma referência lá, eu vou ler para vocês verem, para vocês ouvirem, está em Atos, capítulo 20, verso 28. O que é a palavra de Deus também nos ensina em relação a isso. Atos, cap, Atos capítulo 20, verso 28. Diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constitui bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, aqui esse texto ele nos ensina que quanto aqui ao exame deste trecho clássico a respeito dos ministros da igreja, né? Então, assim, cabe a eles, né, como ministros, dirigentes da igreja, né, apacentar o rebanho de Cristo, né? Sobre que o Espírito Santo vos constituiu ele para nos ensinar, nos direcionar. Então, amados, temos que obedecer nossos pastores, temos que obedecer os ensinamentos da palavra de Deus.
porque o pastor que está ali, dirigente da igreja, né, nos ensinando, os bispos, né, eles passam para a gente a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. Então, assim, precisamos, né, obedecer a essas, como é que fala a palavra para vocês entenderem? Os que são constituintes por Deus, os que foram consagrados a Deus, porque quando nós temos um pastor amado, nós estamos assistidos, além de assistidos por Deus, por Jesus, pelos anjos, nós somos assistidos pelo pastor, pelo dirigente da igreja, para que venhamos tirar nossas dúvidas, venhamos nos aconselharmos, né? Porque o pastor, ele está ali firme, forte na presença do Senhor, está sempre em oração, em jejum, em consagração. Então, amados, por isso que Deus, ele deu esse delegado, a autoridade ali, aos seus dirigentes, os que são consagrados, porque, amado, para servir a palavra de Deus, para levar a palavra de Deus ali, esses que estão na frente da igreja, é uma responsabilidade tamanha, né? Então, todos nós vamos dar conta a Deus. Então, Deus ele vai cobrar, né, dos que estão ali na frente também, os que estão cuidando do seu rebanho, para que nenhum se percam. Amém, amados? Então, assim, continuando o estudo, o verso 2 diz assim: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Então aqui diz assim: andarei em minha casa com um coração sincero. É agradar a Deus no lar, deve ser a prioridade do crente fiel. É no relacionamento familiar onde primeiro deve manifestar-se e desenvolver-se a verdadeira santidade de vida. Começa, amado, no lar. É no lar que deve ser o nosso propósito de coração de buscar a Deus em oração, estudar sua palavra, realizar culto doméstico, né? Reunir ali a família, falar de Deus. Então, demonstrar amor e solicitude aos membros da família, viver uma vida íntegra. Então, assim, e ter esse cuidado de não deixar, né, que a família se corrompa, né? Não contemplar a iniquidade com os olhos, com as concupiscências do mundo. Então Deus diz que nós vamos começar dentro do nosso lar, né? Então assim, esse título desse salmo de hoje, em que Davi promete a Deus andar perante ele com sinceridade. Então aqui, amados, esse estudo ele nos leva a estar nesse direcionamento de Deus, né? Andando em sinceridade. Continuando mais aqui o estudo, do verso 3 que diz assim: não porei coisa má diante dos meus olhos. O que é que isso quer dizer? Hoje em dia, os ímpios estão obcecados na contemplação visual da imoralidade, das coisas do mundo, iniquidade, brutalidade, violência, pornografia e todos os tipos de males, como meio de satisfazer suas concupiscências e desejo pelo prazer pervertido. Então, assim, na televisão, cinema, vídeo, livros e revistas, o povo contempla todo tipo de impiedade. Aqueles, porém, que estão comprometidos com Deus e sua justiça, aborrecerão a iniquidade e se apartarão dela. Então, aqui diz também assim, ó, preservam
preservando também suas vidas e seus familiares, evitando colocar diante de seus olhos aquilo que desagrada ou entristece o Espírito Santo. Então, amados, é dentro do nosso lar. Nós, dentro do nosso lar, nós já começamos a ensinar a nossa família, né? Aos nossos filhos, parentes, de modo geral, porque é dentro do nosso lar que começa a nossa busca com Deus. Eu separei aqui um texto em Romanos para nós lermos, Romanos 1:32, que diz assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. O que é que isso quer dizer, amados? Esse texto consente aos que fazem. Vamos ver o que é que o texto nos ensina. A palavra de Deus aqui. A última palavra de Paulo aqui em Romanos sobre a pecaminosidade humana tem a ver com a condenação por Deus de uma condição do ser humano merecedora de maior juízo do que a própria prática do pecado. Apoiar, aprovar e incentivar o mal, sentindo prazer nas práticas imorais dos outros. Esse é um derradeiro grau de depravação. Deleitar-se com a concupiscência e iniquidade dos outros. É o pecado como forma de entretenimento. A palavra consentem aqui significa concordar, consentir ou solidarizar-se. Então, aqui, indicado prazer imodesto nos pecados dos outros, ora, prevalecente na sociedade humana. Em nossos dias, sabemos quão grandes danos são produzidos pelas cenas imorais que dominam a mídia no entretenimento. Mesmo assim, muitos consentem nisso, tendo nelas prazer. Quem se diverte olhando outras pessoas pecarem e cometerem atos malignos, mesmo sem os praticar pessoalmente, receberá a mesma condenação divina que aqueles que o cometem. Então, aqueles que aqui quer dizer que está olhando, vendo a pessoa pecando, mas essa pessoa não está ali pecando, mas é mesmo como se estivesse pecando, porque está ali no meio deles, né? E consentindo, aceitando, sem dar nenhuma repreensão. Então, é mesmo que está praticando. Então, assim, é por isso que a palavra de Deus diz lá em Salmo 1, não andei no meio dos escarnecedores. Porque quando nós andamos no meio deles, que vemos que eles estão no atos pecaminosos em que nós não consertamos, sendo nós cristãos, então assim nós nos igualamos aos que estão andando errantes. Porque assim, se você está ali no meio da sua família, em confraternização, tudo bem. Mas se você vê uma rodinha de pessoas ali bebendo, amigos, e se achega e fica rindo, sendo conivente com aquelas palavras feias, mesmo você não falando aquelas coisas feias, mas só rindo, interagindo com eles, vocês já estão praticando o ato do pecado. Então, vocês se tornam como eles. Então, tem que ter o cuidado de ou vocês se afastam ou vocês exortam no momento certo. Ou passa, como a Bíblia diz, se você vê que esse caminho te faz pecar, passe de largo, né? Então, voltando aqui para o estudo, a iniquidade aumenta em qualquer sociedade onde não há restrição decorrente da desaprovação pelos outros de tais males. Logo, aqueles
e especialmente aqueles que professam a fé em Cristo, que se divertem com as práticas imorais dos outros. Olha aqui dizendo, mesmo sem cometê-las, contribui diretamente para predispor a opinião pública à imoralidade e, portanto, à corrupção e, por fim, à condenação eterna de um número infinito de pessoas. Esse pecado digno, esse pecado é digno de morte e será desmascarado e condenado no dia do juízo. Então, aqui, amados, Deus deixa para nós o ensino da palavra dele. Então, assim, não vamos andar errantes, não vamos andar no pecado, amados, porque a palavra de Deus, ela está sempre nos alertando, nos mostrando, nos fazendo com que nós venhamos a enxergar o reino de Deus e não andar errantes, convenientes com os tais que praticam o erro, né? Aqui em 2 Tessalonicenses 2,12, diz assim, em cima desse estudo, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, se nós temos o conhecimento da verdade e não pratica, então nós nos igualamos com os iníquos, com os que estão andando errantes, né? Então precisamos, amados, precisamos levar a verdade, não andar com tais que praticam a iniquidade, porque se nós andarmos com ele, nós vamos andar errantes. Então, assim, amados, aqui Deus nos ensina, aqui em 2 Tessalonicenses 2,12, para que sejam julgados, porque todos nós vamos ser julgados por Deus, todos os que não creram a verdade. Então, assim, se nós cremos nessa verdade, se nós conhecemos a palavra de Deus e diz aqui também, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, assim, se todos nós que conhecemos a verdade e andamos no meio das pessoas que andam na iniquidade, nós vamos como é que diz? Deus vai nos julgar. Então, assim, todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, aqui, pronto, eu vou estudar aqui mais a fundo, para vocês entenderem esse texto. Então, assim, diz assim, ó, ter prazer no pecado quando se deveria amar a verdade, será o fator decisório do julgamento da parte de Deus nos últimos dias, né? Experimentarão a ira e a tribulação divinas aqueles que não amaram a verdade e sim se deleitaram no mal e na imoralidade. Então serão entregues ao engano demoníaco, ao poder das trevas e à justiça divina. Então sofrerão julgamento no dia do Senhor. Não somente incrédulos, mas também os culpados de apostasia da verdadeira fé. Os tais preferiram o pecado ao prazer de estar em Deus e recusaram-se a resistir à imoralidade dos últimos dias. Então, amados, isso é sério. Então, nada vai ficar patente aos olhos do Senhor. Então, assim, eu agradeço a Deus por mais um estudo da palavra dele. E que nós, irmãos, venhamos tão somente agradar o nosso Deus, né? Porque para que nós venhamos a andar retamente, na sinceridade com Deus, nós temos que nos afastar das coisas imorais, das coisas impuras. Então, assim, temos que tão somente, né, estarmos firmes, andando na verdade e levando a verdade.
O importante, amados, é que nós venhamos agradar a Deus e não ao mundo. Amém? Então, assim, eu agradeço a Deus por mais um estudo da palavra dele. Shalom Adonai, que Deus abençoe as nossas vidas hoje e sempre. Amém, amados e amadas do Senhor. Deus abençoe a cada um de nós. E lembrando também, amados, de vocês dar o seu legalzinho, né? Para que o Face possa estar reconhecendo, né? Esse estudo e esse estudo que Deus assim ele possa chegar até os confins da terra, aos ouvidos daqueles que Deus quer que ouça, porque Deus amado, ele ama a todos. Deus se agrada de que todos venham conhecer ele, né? Então vamos dar a nossa curtida, vamos dar o nosso legal de aprovação. Amém? Shalom Adonai.